vídeo anterior, comentamos que as legiões romanas revezavam sua frente para apresentar ao inimigo tropas frescas, seja para manter a posição ou para iniciar uma perseguição. Então, como eles faziam isso? Esta é uma pergunta que, infelizmente, ninguém sabe responder com total certeza. Existem várias teorias, e seus seguidores as defendem com veemência, mas a verdade é que não se sabe quem está certo. Até mesmo o fato de que se poderia trocar as unidades também foi questionado. Neste vídeo, vou expor as várias teorias e dar minha opinião sobre elas, e sobre qual eu acredito que era usada, porque eu realmente acredito que havia revezamento. Antes de começar o vídeo, convido você a pausá-lo e deixar nos comentários como você acha que eles faziam isso. E depois assista ao vídeo e verifique se o que você pensou é uma das teorias que explicam, se você concorda comigo ou se pensou em uma nova teoria. Vamos começar. Primeiro, quero comentar que a substituição da frente só é possível quando se tem uma organização muito clara como a romana, que chega a um nível tão pequeno quanto as centúrias. Por exemplo, uma troca de falanges seria impossível, em primeiro lugar porque são muito lentas e andando para trás nessa formação tão apertada as tornaria ainda mais lentas, o que daria tempo ao inimigo para se infiltrar na lacuna e atacar os lados daquelas que se mantêm na frente. E lembremos que uma falange é muito fraca se for atacada por um flanco. Temos então a nossa legião que, como mencionei anteriormente, está em uma formação de tabuleiro de xadrez. Vamos começar a ver as diversas teorias que existem e os problemas que apresentam. A primeira teoria sustenta que os romanos lutavam nesta formação, deixando um espaço do tamanho de um manípulo entre cada um dos manípulos reais, os que estão na frente. Desta forma, quando se quer aliviar a frente, os príncipes simplesmente têm que avançar e entrar em contato com o inimigo. Nesse momento, os astates podem recuar e pronto, o revezamento foi realizado com sucesso. Mas isso, acredito, tem um problema óbvio, e é que se o inimigo lutar de forma irregular, poderia se infiltrar por essas lacunas. Suponha que estão lutando contra os lusitanos de Viriato. Eles poderiam se infiltrar e atacar a frente pelos flancos. E como a brecha é grande, seria difícil para os romanos expulsá-los de lá. Uma alternativa a essa teoria é que a segunda linha, ou seja, a linha dos príncipes, ataque alguns segundos depois que os astati colidem com o inimigo. Isso, se analisado corretamente, não é tão absurdo. Se você é um soldado, novamente, lusitano, que não luta em formação e vê que o exército romano está te atacando, mas há enormes lacunas em sua frente, certamente você se colocará diante dessas lacunas para evitar receber o ataque. Muitos dos seus companheiros pensariam assim, o que geraria pontos fracos nas áreas onde estão os manípulos da frente. Mas, 5 segundos depois, essas bolsas autogeradas pelo inimigo receberiam o ataque dos príncipes, então esses guerreiros estariam praticamente cercados e estariam em uma zona de morte. De fato, podemos pensar que isso é até uma formação em cunha aprimorada, pois aqui não é necessário nenhum valente, nenhum kamikaze entre aspas na ponta, mas sim uma frente sólida. Tudo chega até aqui, embora eu vá anotar algo. Se os inimigos forem inteligentes e estiverem coordenados, podem deixar os astatis se infiltrarem profundamente em suas linhas, e então fechar fileiras e cercá-los. Mas suponhamos que isso não aconteça e que tudo corra bem. O problema é, como se alivia a frente? Sabemos que os triários geralmente não lutavam, então não há quem possa aliviar a frente. Portanto, acredito que essa teoria não é aplicável porque também não explica como aliviá-lo. Ou seja, caso os triários entrassem em combate, não explica como os astati ou os príncipes recuariam para deixá-los passar. Sugiro algo novo. E se, em vez de serem os príncipes que formam a segunda linha, fossem os próprios astati? Ou seja, se formasse assim. O ataque que acabamos de ver poderia continuar existindo. Além disso, poderia haver uma substituição pelos príncipes. Já não haveria lacunas na frente como no início, ou sim, haveria? Quando um manípulo se retirasse para ser substituído, ficaria um vazio de cerca de 15 metros na frente, o qual é um vazio suficientemente largo para que uma grande quantidade de inimigos pudesse se infiltrar e transbordar à frente. Para corrigir este problema, vamos fazer uso de outra das teorias existentes. Esta é que, em vez de substituir os manípulos, substituía-se por centúrias.
Existem duas maneiras de fazer isso. Lembram-se que havia uma centúria posterior e uma anterior? Isso se refere ao fato de que havia uma centúria atrás da outra, então poderíamos supor que a frente ficava assim. Para distinguir as centúrias, as posteriores terão uma linha amarela e as anteriores uma verde. As centúrias posteriores lutavam lado a lado, e quando precisavam ser substituídas, eram trocadas pelas centúrias anteriores. O espaço restante era de 7 metros. Era um espaço estreito, e ao mover apenas uma centúria, a mudança era relativamente rápida. Mas aqui surge um problema. As medidas que eu tenho falado são baseadas na suposição de que cada legionário tinha 2,5 pés para lutar. Se multiplicarmos isso, por exemplo, por 10 legionários de largura na centúria, dá 25 pés, que convertidos para metros, são cerca de 7 metros mais ou menos. Se multiplicarmos esses 7 metros pelos 10 manípulos, temos 70 metros. Considerando os pequenos espaços entre cada um, vamos estimar um total de 80 metros de frente. Isso nos deixa com uma frente relativamente estreita. Podemos resolver isso assim. A literatura romana também nomeia as centúrias posterior e anterior como as centúrias sinistra e dextra respectivamente, ou seja, esquerda e direita, então podemos deduzir que lutavam uma ao lado da outra. Portanto, a última teoria, que na minha opinião é a correta e talvez a mais difundida, postula que as centúrias posterior e anterior lutavam uma ao lado da outra. Isso é independente de as legiões poderem fazer o que mencionei antes, que em uma centúria suponhamos que a posterior carregue e que, segundos depois, a anterior faça o mesmo. O que traz de novo a esta teoria é que as centúrias serão relevadas uma a uma pelas centúrias de príncipes que estariam atrás, tal como vemos na tela. A centúria anterior se retiraria e se colocaria atrás da posterior, e em seu lugar se colocaria a centúria anterior dos príncipes. Em seguida, a centúria posterior dos príncipes se colocaria atrás da sua anterior e as centúrias de Astates se retirariam marchando para trás para dar passagem à centúria seguinte de príncipes. Sei que acabei de repetir muito a palavra centúria, anterior, posterior, mas espero que, apoiado pela tela, a explicação tenha ficado mais ou menos clara. O espaço resultante é de apenas 7 metros, por isso não poderia ser aproveitado pelo inimigo. Esta teoria combina a ideia de uma frente ampla mais a ideia de que os espaços precisavam ser pequenos para que o inimigo não se aproveitasse deles. Como eu disse no início, não se sabe como os romanos faziam, então minha opinião não deixa de ser isso, uma opinião. Deixe nos comentários qual teoria você acredita ser verdadeira e se concorda comigo ou não. Deixe seu like se gostou e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.